africano. Amém? Então, nós estamos aqui, né, para continuar a ministrar sobre a sua vida, amém? Vou pedir para você ficar de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de mais uma vez, ontem à noite nós fizemos isso, mas aqui temos mais irmãos, né, para esse dia completo, e eu sinto tão amado da parte de Deus, e gostaria que você também sentisse, porque Deus tem levantado pessoas e deslocado essas pessoas de outras nações para nos abençoar. É muita graça, não é, irmãos? E esses pastores, quero te dar o testemunho, eles vêm, né, completamente pela fé, eles é que financiam a sua própria passagem. O máximo que nós fazemos aqui é recebê-los lá na minha casa. Na nossa casa nós temos uma serva fiel, boa cozinheira, né, pastor? As irmãs, aí você chega aqui, uma irmã pergunta para ela, o que você sabe fazer? Não, eu não cozinho. Cadê os homens aqui? Oh! Não, o obreiro ama estar aqui, ó, todos os dias à noite tem que jantar, não falha nada, e é novo. Cadê a obreira? Nessa hora elas não aparecem. Pastor, mas eu sou obrigada a fazer, a saber disso? Já te falei, irmã. Só as irmãs falam assim, eu sou livre. Então, você ora repreendendo o espírito de janta. Mas às vezes não adianta. Então, nós recebemos esses pastores na nossa casa, né? E é com muita alegria que eles vêm para ministrar para nós. E nós estamos fazendo aqui conexões divinas, proféticas, com essas nações. Então agora você está fazendo uma conexão com um outro estado, né, brasileiro, que é o Mato Grosso, que é um estado muito parecido aqui com a nossa nação. É um estado, um dos maiores estados, ou maior agrícola do Brasil, e creio que essa conexão é para a vida da igreja, mas também pode ser para a sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida sentimental, aleluia? Então vamos abençoar a vida do pastor Welson. Levanta a sua mão agora e libera sobre a vida dele toda sorte de bênçãos. Agradece ao Senhor por ele ter saído da sua casa, deixado o seu ministério, sua família, para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida e pelo ministério do pastor Welson. E abençoamos a sua casa, Senhor. Declaramos que esta casa é uma casa frutífera, guardada, abençoada. Uma casa, Senhor, separada para a glória de Deus. Abençoamos também seu ministério, a videira em Arenápolis, Mato Grosso. Declaramos que aquela igreja, uma mega igreja, inspiração para todos nós. E declaramos também que nós, como igreja, o abençoaremos. Moçambique, África, é a primeira nação, Senhor, que ele pisa no seu novo tempo ministerial. E queremos aqui profetizar que esta ampliação ministerial na vida do teu servo é só o começo. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós recebemos o teu servo como dom de Deus para nos abençoar, e que ele também seja abençoado nesta nação, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Pastor, fica muito à vontade, tá? Amém. Você tem aí liberdade. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, eu vou começar hoje. O pastor já orou, amém, não, amém? Você já está com o coração livre, já tem unção desde de manhã aqui. Eu vou começar contando para você o meu testemunho, que eu falei que ia começar. Amém ou não amém? Então vamos rapidamente, só para você entender. Eu nasci de uma família católica, não era cristã em si. Até os 7 anos de idade, eu sofria com bronquite crônico. Então eu ficava mais no hospital do que em casa. Quando eu conseguia ficar 15 dias em casa,
eu ficava 1 mês e meio no hospital. Devido a esses 7 anos de vida e morte, porque é quase morrer, então assim, eu entendo quem sofreu do Covid, porque o bronquite ele tira o ar, então você não consegue respirar, é algo muito ruim. Então, nos 7 anos da minha vida eu sofri disso, e minha mãe, mesmo tendo um outro irmão, minha mãe tinha que ficar comigo no hospital. E isso desenvolveu na minha mãe uma depressão profunda. Só que naquele tempo, o médico não sabia muito bem o que era depressão. E aí, meu pai foi para a capital do estado, levou minha mãe, nós ficamos com um tio na fazenda, e o médico não achou a causa aparente que a minha mãe tinha, não tinha enfermidade com exames normais, e o médico olha para o meu pai e fala assim, pode levar ela para morrer em casa, porque não tem solução. E meu pai não sabia o que fazer, trouxe minha mãe de volta para a cidade que nós morávamos, e o que aconteceu? Minha mãe assistindo a TV, ela viu um programa de televisão, e ela viu uma igreja lá. E ela escreveu uma carta para São Paulo, e nesse intervalo que ela escreveu essa carta, um primo meu chegou, ela comentando, e meu primo falou, não, tem essa igreja aqui. Se a senhora quiser ir lá, eu levo a senhora. Mas minha mãe não tinha nem ânimo para levantar. E ela foi. Aí ela chegou lá, ela fez uma oração, ela falou assim, Deus, se for para mim sair daqui do mesmo jeito, não tinha nem por que eu vir aqui. Mas, se o Senhor vai mudar minha vida, deixa eu pregada no banco, não deixa eu levantar. E aí terminou o culto, o pastor lá, terminou, ela foi levantar do banco, ela não conseguiu levantar. Foi algo poderoso. Aí ela falou assim, Wells, chama o pastor lá para orar por mim, que eu não consigo levantar daqui. Eu estou querendo levantar, mas não consigo. Mas ela esqueceu da oração que ela fez na hora que chegou, né? Não levantava. E o pastor veio. Na hora que ele veio para orar, ele olhou para minha mãe, ele não nos conhecia, a primeira vez que a gente foi no prédio. E ele falou para minha mãe assim, ó, eu vou orar por você, mas lá naquelas imagens que você tem pendurado na porta do seu quarto, em tal lugar, tem um monte de espírito maligno, porque aquilo lá não é de Deus, não. E o mal está escondido atrás daqueles trem lá na sua casa. Então você tem que queimar tudo aquilo lá. E a minha mãe tinha uns quadros bonitos, assim, que ela adorava mesmo. E o pastor orou, pronto, ela levantou e nós fomos embora. Ela não queimou o quadro, porque ela gostava demais. Passou-se uma semana, ela vai entrar na porta do quarto, o quadro cai. Não tinha como, meu pai tinha parafusado na parede, de concreto. Não tinha como sair. E o quadro cai quase na cabeça dela, rente às costas, virado. Eu nunca vi papel virar um farelo. Primeira vez na minha vida foi aquele lá. Não só o vidro, mas o papel. E aquele momento todo mundo em casa arrepiou. A gente não sabia o que era ser crente, não sabia nada disso. Minha mãe na hora ela olhou e falou assim, meninos, pega todos os quadros e vamos tacar fogo. E aí nós fizemos uma festa. Vai na carteira do pai, pega aquele santinho que eles carregavam, e pegava tudo e fomos queimar. E quem disse que o trem queimava? Mano, nunca vi um troço daquele. E nós com fogo, e o negócio não queimava, e com fogo não queimava. Aí minha mãe começou a falar, o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Vai pegar fogo. Que troço do inferno é esse? Demorou umas 3h30, mas queimou. O que aconteceu? Daquele dia em diante, minha mãe foi curada da depressão. E eu nunca mais fui para o hospital, para a glória de Deus. Então o diabo tentou me matar 7 anos, ele não conseguiu, porque Deus tinha propósito. E o propósito você está vendo hoje aqui, eu pregando para você. Então o que acontece nisso tudo? Aí eu fiquei na vida da igreja. Com 8 anos de idade, tinha um pastor pregando, e nós estávamos lá naquele escola dominical, que chamava, e o Senhor falou comigo, um dia você vai estar lá no lugar desse pastor aí. 8 anos, mas eu nem dei a mínima. Com 14 anos, que é a fase mais crítica do jovem, eu conheci a bebida. E conheci aquilo que chama de namoro, que o pastor Naor estava falando para você. As menininhas da escola. Com 15 anos eu desviei. Fiquei dos 15 anos aos 23 anos, fora da presença. Nessa brincadeira, nunca conheci drogas, graças a Deus. Porém, eu fazia roleta russa na avenida mais movimentada da cidade com uma moto. Eu comprei na época uma CB300, a mais top que tinha, e acelerava no top. Não era Globo da Morte, não, era roleta russa. O que é roleta russa? Eu vou te mostrar. Tem gente que pega um revólver, coloca uma bala, roda e tuf! Se não der nada, você não morre. No meu caso era o quê? Acelerava a moto, fechava o olho e passava na avenida.
Você achava um cara... Era desse jeito. Falo diante de Deus e não minto. E aí quando passava aquela adrenalina toda, chegava do outro lado e falava, nossa, estou vivo. Pois é. E aí o que acontece nessa história? Então o diabo ele sabe sempre a área mais fraca minha e sua. E a minha área mais fraca não era bebida, era sexo, mulher. Então a mulher que eu queria, ele me dava. Qualquer uma, desde a mais rica, a mais pobre, a mais feia, a mais bonita. Se eu falasse essa que eu quero, ele sabia para onde ia me prender e me dava. Os meninos da escola ficavam loucos, porque eu não sou um Brad Pitt. Amém? Então assim, como que esse camarada... Não tem jeito, hein? Mas deixa eu te falar um negócio. Todo homem de Deus casa com mulher bonita e morre rico. Grava isso. Vou te falar mais sobre isso. E o que aconteceu? Só que chegou um ponto, irmãos, chegou um ponto muito crítico da minha vida, que eu, aos 21 anos de idade, eu já tinha minha casa. E eu construí uma casa bem do lado da casa do meu pai. E aí o que acontecia? Aconteceu algo que me fez cair a ficha, né? Mas não parei, né? Não fui para a igreja ainda. Um dia eu levei umas 4 meninas diferentes no dia na casa. Meu pai me chamou. Meu pai é mineiro. E tinha uma irmã. Meu pai chamou. Eu, vem cá, faz favor. Que falta de respeito é essa aqui? Você tem uma irmã. E essa é a 4ª no dia que você traz aqui. Você está achando que aqui é motel? Aquilo me fez pensar. Mas não me fez parar. E assim, eu não conto para você com orgulho me achando não, porque o camarada que fica com várias mulheres não é homem. Ele não sabe o que é ser homem de verdade. Não sabe, eu não sabia mesmo, eu não tinha uma experiência real com o Senhor. E o que aconteceu? Comprei um carro com 21 anos, comprei um carro mais top, fiquei com ele 2 anos, troquei no carro novo, aí troquei, coloquei, eu sou apaixonado por carro, então minha diversão é trocar o carro. Então, esses 3 anos e meio, eu troquei 7 vezes, 8 agora com a Ranger. Então, eu gosto, isso para mim é hobby, eu não tenho paixão de ficar com um carro, não. Eu gosto de trocar ele, eu gosto de experimentar os carros que eu tenho o sonho de ter. E todos que eu tive sonho, eu já realizei, só falta um, a SW4 vai chegar esse ano, em nome de Jesus. Amém? Depois eu vou comprar um avião. Não sei como, mas o Senhor vai fazer. Mas olha só, o que eu estou falando para você? E aí eu comprei um carro top, e minha mãe, eu arrumei o carro, lavei, e minha mãe falou assim, nesse dia, quis numa festa, falei, mãe, eu vou na festa, chamei meu irmão para ir, e a minha mãe falou, não vai na festa, você vai sujar o carro, você acabou de lavar. Eu falei, mas tem água aí, se sujar, lava de novo. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Fui para a festa, mas meu irmão, fazia uns 4 meses que eu não estava bebendo, que eu tinha decidido não beber mais, mas cheguei na festa, irmão, você está vendo eu falar aqui, mas eu era o cara mais tímido do planeta. Eu nunca apresentei trabalho na escola, eu fazia o trabalho sozinho, dava para o grupo apresentar. Para conversar com meu pai, eu chorava de medo, vergonha, tímido ao extremo, diante de Deus. Então, para mim, numa festa, eu ia para a danceteria lá, quando estava desviado, na boate, e aí todo mundo dançando e tal, aí meus filhos, toma um pouquinho de cerveja aí, toma um negócio aí que você vai se soltar, e eu tomava. Mas sabe o que era se soltar para mim? Eu escorava na parede, ficava olhando os outros dançar e ficava assim, ó, tush, 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 tush. Fazia mais nada, diante de Deus. O que era dançar para mim? Não sabia. E aí nesse dia, para ficar com a menina, para ter coragem, eu fui tomar o uísque com Red Bull. Tomamos todo o uísque da festa. Acabou o uísque da festa. Aí eu falei, não tem aqui, né, na festa, então vamos na cidade comprar. E meu irmão, mais um rapaz, foi comigo. E aí nessa ida, 6 horas da manhã, nós tínhamos virado à noite, eu estou indo, na primeira curva, eu capotei o carro. E eu ando bem devagar, sempre 80, sempre 90 por hora. Nada mais do que isso. É de verdade, eu não estou brincando não, bem devagar. E eu capotei o carro. E assim, aonde eu estava, diante de Deus, assim, parece que uma mão veio e amassou com uma lata de sardinha. O lado do meu irmão ficou intacto e o banco traseiro intacto, não aconteceu nada. Mas onde eu estava, amassou tudo. E eu fiquei no vão do amassado e o carro ficou de lado. Eu não sei como que eu saí. Eu só sei de uma coisa. 3 costelas foi fraturada, quebrou. Não podia nem mexer direito, senão furava os pulmões.
E eu saí e falei, nossa, estou vivo. Meu irmão estava bem. E isso foi lá no Brasil, comemora-se o Dia das Mães nesse dia, no mês de março. E foi no domingo do Dia das Mães, 6 horas da manhã. Liguei para o meu pai, falei assim, pai, o senhor precisa me buscar, porque eu capotei o carro e eu não estou legal, se a polícia vir eu estou enrolado. E aí meu pai veio, mas meu tio rapidamente pegou um guincho para levar o carro, levou meu irmão e eu, todo mundo para o hospital, deu o diagnóstico mesmo da fratura nas costelas. Isso foi no domingo. E eu tinha um monte de amigo. Só que, cadê os amigos depois do acidente? Para churrasco eu tinha um monte. Para piseira e festa eu tinha um monte. Para bancar a festa eu tinha um monte. Mas no dia que eu perdi o carro, no dia que eu fiquei só. E meu pai sempre falava assim, ó, você tem um monte de amigos, você está fazendo festa, está pagando, está isso. O dia que você precisar, você só vai ter sua família aqui, ó. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas, jovem, entra por aqui e sai. Não dá ouvido. Então, um conselho para você. Ouça quem já viveu, que você não precisa viver. E aí, então, o que acontece? Ok, fui para casa, peguei atestado da empresa. Eu já trabalhava numa empresa, já era encarregado de um setor da empresa. Depois eu me tornei gerente dessa empresa. Mas nesse tempo eu era encarregado de um setor da empresa. Peguei atestado. Aí na terça-feira, um amigo foi, dos 30 que estava comigo todo dia. Foi me visitar. E eu achei que ele estava se importando comigo, né? Aí ele foi me visitar e tal, como você está? Eu estou bem e tal. Ele falou assim, vamos no show de Jorge Mateus. É um show mais top, badalado, sertanejo lá no Brasil, na época. Eu falei, mas eu não vou não estou bebendo, estou com as costelas quebradas, o que eu vou fazer no show? Então, por isso mesmo que você tem que ir conosco, porque daí você dirige o carro e a gente bebe. Foi essa. E eu falei, então tá bom, vamos. E eu fui. Dirigi o carro para eles. Minha mãe ficou uma pilha comigo, revoltada, brava, e eu fui. Agora, o que eu estou te dizendo? Por que eu estou te falando isso? Quando eu cheguei no show, no meio de uma arena de Expo Serra que nós tínhamos lá, estou lá naquele show, aí passou uns amigos e tal, e sem eu perceber as pessoas foram se afastando de mim. Eu estava lá naquele show, só que eu não estava bebendo, não estava fazendo nada. E eu ouvi uma voz no meio do show, dá 2 passos para trás e olha tudo à sua volta. Eu achei que eu estava louco, foi o efeito do remédio. Fiquei quieto ali, não fiz nada. Aí começou a me dar frio, falei, é o remédio mesmo. Aí a voz veio com autoridade, dá 2 passos para trás e olha tudo à sua volta. Eu, e comecei a olhar. Eu comecei a ver espíritos nas pessoas, eu comecei a ver um monte de coisa que normalmente quem está nesse ambiente não vê. E aquilo me veio um negócio de dentro, assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa não é a vida que Deus tem para mim. Eu quero ir embora. Quando eu fechei a boca, o menino falou assim, vamos embora que eu vou voltar com a minha ex aqui. Eu já larguei a outra que eu estava pegando aqui, vou voltar com a minha ex. Eu falei, vamos. Eu quero ir embora mesmo. Aí ele foi lá, me deixou em casa e foi voltar com a ex dele. Isso foi na quarta-feira. Como eu fui no show, não tinha como eu não ir trabalhar, né? Se estava bom para ir na festa, não estava bom para trabalhar? Quinta-feira eu fui para a empresa. Chego na empresa, quem que está lá logo 7 horas da manhã? O irmão do meu pastor hoje, que era crente de uma igreja muito conhecida na cidade. E aí, lá na porta, cheguei meio ruim. Ele, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu um acidente aí, mas já estou bom, estava na festa ontem, já tive que vir trabalhar hoje, né? Senão ia levar demissão. E ele falou assim, vamos para a igreja. Eu falei, qual que é a sua igreja? A igreja tal. Eu falei, não vou lá não gostei daquele pastor carequinha lá não. Tem um monte de irmã bonita lá, irmão, mas aquele pastor carequinha, misericórdia, não quero ele não. Aí ele falou assim, então vamos na célula. Eu falei, o que é isso? É uma reunião que a gente faz na casa, é algo maravilhoso. Eu falei, não vou não, estou sem carro, estou de a pé, eu moro longe. Não, eu te busco. Porque crente faz isso, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí ele, eu te pego, onde é a sua casa? Eu falei, na minha casa não. Vamos combinar num ponto de referência, fica mais fácil para você. Mas na verdade eu queria dar o tombo nele, né? Essa é a verdade, eu não ia, né? Você nunca fez isso não, né? Não tem ninguém aqui não. Aí foi no sábado, isso era na quinta, no sábado,
Aí o que eu fiz, irmãos? Eu saí da empresa, fui para a casa do gerente e fiquei até 10 minutos depois do horário que eu tinha combinado com ele. Aí eu fui embora para casa, tomei banho, falei, e agora? Já passou meia hora, então agora eu vou lá no ponto de referência, vou conversar com o rapaz do ponto de referência, e se ele falar alguma coisa para mim, eu falo, você não me esperou? Eu atrasei, fui, conversei com o rapaz conversou comigo, pode perguntar, ó a estratégia, pode perguntar para o rapaz, eu estava lá, mas você não foi, você não me esperou? E aí o que aconteceu? Ele pediu para me levar um capacete, eu não levei. Cheguei no ponto. Quando eu chego no ponto, estou chegando no lugar lá, era uma revenda de gás, ele chega. Eu respirei fundo e falei, não acredito. E ele chega todo apavorado. Wells, me perdoa, cara, você está muito tempo esperando aí? Eu falei, não. É que furou o pneu da moto. Eu falei, hoje? É brincadeira. Falei, mas vai ter um problema, Mike, eu não vou conseguir ir. Ele, por quê? Eu esqueci o capacete. Eu imaginei, eu trouxe um para você. Não teve jeito, querido, eu tive que ir para a célula com ele. E aí eu fui para a célula, cheguei na célula, o mais engraçado é chegar na célula. A célula dele falou assim, espera um pouquinho aqui que eu vou chamar o anfitrião, ele vai segurar o pitbull na corrente, e aí você passa correndo no canto da parede. Eu falei, não estou acreditando num negócio desse não, hein? Mas se esse cara solta o pitbull, ele me morde. Literalmente, passamos correndo. Ele fez a célula, essa célula para mim foi marcante, marcou a minha vida. Por que marcou a minha vida essa célula? Estava o Michael, a noiva dele, que hoje é a esposa, a anfitriã e eu. Top essa célula, né? Então eu vou te contar algo para você valorizar os pequenos começos. Nessa célula, ele fez a célula como se tivesse 1 milhão de pessoas. E no final, ele fez um apelo assim, como se tivesse muita gente. Irmãos, tem alguém aqui que quer receber uma oração na cadeira da bênção? Essa oração vai ser poderosa, Deus vai mudar a sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Tem alguém aqui que quer receber essa oração? E eu lá quietinho, né? Falei, ele é crente. A noiva também. A anfitriã também. Está fazendo um apelo para mim. Já raciocinei na hora. Aí eu fiz um desafio. Falei, Michael, eu estou cansado de viver a vida que eu vivi. Não contei para ele que Deus tinha falado comigo. Se for para Deus mudar minha vida de verdade, eu quero. Senão, não quero não. Porque eu vou na igreja, levo minha mãe, sento no banco, a igreja me filma, eu passo na cidade como bom moço, mas na verdade eu sou uma praga. E se for para mudar, eu quero. Senão, não quero. Não, irmão, senta aqui. Você vai ver Deus mudar a sua vida. Eu sentei. Ele orou. E na verdade minha vida mudou no show. Eu nem sabia. Quando Deus falou comigo no show. Ele orou. Isso foi no sábado. Domingo eu fui no culto. Aí ele veio com o convitinho do encontro com Deus, que era no próximo final de semana. Ó Deus preparando tudo. Eu falei, eu quero ir nesse lugar. Eu pago para você. Eu falei, não, pode deixar aqui, eu pago. Paguei a inscrição. E aí eu vou te contar 2 fatos que aconteceu. 2 coisas que eu falava. Deus não é surdo, não precisa gritar. E na igreja que eu fui com a minha mãe, tinha uma mulher orando em línguas. E só ela orando. E minha mãe falou assim, olha, ela está orando em língua. A língua dos anjos. Eu falei, isso é nada, isso ela está querendo aparecer. Só está ela aqui, não tem ninguém. Então eu era muito crítico da igreja. E fui para o encontro com Deus no próximo final de semana. O que aconteceu comigo? Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E aí quando eu fui batizado, o que aconteceu? Eu comecei a falar glória a Deus e aleluia tão alto, que diante de Deus eu fazia isso aqui, ó. Diante de Deus. Caído no chão, eu segurava aqui, tanta força que não conseguia parar de gritar, mais de meia hora. E aí, quando eu consegui parar, que eu levantei, o Senhor vem com a língua. E qual que foi a língua? A mesma que eu falei que era a mulher estava querendo aparecer. Terminou essa sessão, eu ajoelhei e falei, Deus,
Me perdoa. Eu falei que o senhor não era surdo, e eu estou gritando aqui, aleluia, glória a Deus, pela sua presença. Eu falei da mulher, e o senhor me batiza com a mesma língua. Me perdoa, Jesus, estou aqui, sou teu servo para sempre. E começou minha história na igreja. Minha esposa já estava na igreja há 2 anos antes, e 1 ano dela de convertida, Deus tinha falado para ela que ela ia ser pastora e ia casar com um pastor. Então, vou te contar um segredo. Deus falou para ela que ela ia casar com um pastor, e Deus nem tinha me convertido ainda. Amém ou não amém? Eu estava todo torto e perdido, e ela já orando pela minha vida, sem ela saber quem era. Ok? Então, Deus me leva para a igreja. Aí, no primeiro ano que eu chego na igreja, a minha esposa era a moça mais bonita da igreja. Diante de Deus. Você vai ver depois a foto dela, ainda é linda, e vai continuar linda. Ela é Sara, tem a unção da beleza e da juventude, é uma bênção. Todo homem de Deus casa com mulher? Não é porque o homem de Deus é bonito, é por causa da presença de Deus. Amém ou não amém? Agora, a Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, a presença deixa a gente bonito. Amém ou não amém? Está comigo hoje? Vamos lá. No primeiro ano de conversão, foi um pastor de Belo Horizonte para nossa cidade, no retiro de carnaval. E aí eu fiquei encarregado de buscar ele. Então, como Deus falou comigo em 2010, eu converti em março, em setembro, no Radicais Livres, Deus falou comigo do chamado pastoral. Eu queria ser ministro de louvor. Eu toco violão, eu queria cantar, não canto muito bem, mas eu queria ser ministro de louvor para aparecer. Ministro de louvor, né? Tá lá na frente, as menininhas tá tudo olhando. Eu não escondo o coração, não. Eu queria para isso mesmo. Tem um monte que quer para isso, mas fala, não, eu quero adorar Jesus. Quer nada, quer ser visto. Aí daí o Senhor falou comigo, você quer aparecer? No Radicais Livres, eu falei, é isso, Senhor, o Antônio Cirilo, ó, toca até mais ou menos. A voz não é aquelas coisas, mas tem unção demais. Para mim basta, só ter unção tá bom. Aí o Senhor já me deu um tapão, eu caí no chão. Ninguém estava ali, eu caí. Parece que foi um tapa assim. Aí o Senhor falou comigo assim, audivelmente. Ele eu chamei para me adorar. Você eu chamei para pregar a minha palavra. Se posiciona. Eu saí do Radicais Livres convicto. Eu fui fazer o seminário, eu fiz 2 seminários teológicos, não foi só um. 2. E eu cheguei na cidade, eu fui servir o meu pastor em tudo. Até pintar a casa dele, arrumar o varal para a pastora, fazer tudo, servir mesmo. Por quê? Deus me falou que eu ia ser pastor, e eu nunca iria ser se eu não honrasse o pastor que eu tinha. Porque nós só recebemos da unção que nós honramos. Amém ou não amém? Então eu pintava a casa do pastor, eu levava o carro para lavar, eu fazia tudo que ele precisava. Vou te contar mais, eu preparava a mensagem dele. Ele fazia uma mentoria com os outros pastores, eu preparava a mentoria para ele. Ele só chegava, lia, tá top, eu vou fazer. Eu fazia tudo. Por quê? Eu não tenho chamado? Porque quem tem chamado não fala, quem tem chamado se posiciona. Tá, isso foi top, amém? Recebeu, hein? Porque não é só de palavras, é de posicionamento. Deus não olha a palavra, Deus olha o coração, a atitude, a disposição. A disposição mostra o meu e o seu coração. A indisposição também revela o nosso coração. Amém ou não amém? Você quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer pela disposição dela de servir, de fazer a obra e tudo. Ou pela indisposição, está revelando algo no coração. Alguém que tem chamado tem muita disposição e tem alegria nisso. Fui nesse projeto aí. Então, nesse primeiro ano, o pastor de Belo Horizonte veio. E fui buscar ele, fui servir o meu pastor, fui buscar ele no hotel para levar para a chácara. E a minha esposa, que era sua amiga, pediu uma carona. Então eu levei ela, o meu pastor, o meu supervisor hoje, da vinha, o pastor de Belo Horizonte, mais um obreiro meu hoje, que estava no carro também. Olha só, estava todo mundo nesse carro. E aí pastor gosta de fazer a ponte, né? Aí o pastor foi falando para Laura, e o Elson? E o Elson? É meu amigo, pastor. E o Elson? É meu amigo e tal. E ele foi insistindo nisso. Eu sei que chegou uma hora que o carro quebrou o peito de aço, eu tive que descer, porque muita pedra no caminho para a chácara. E aí ele perguntou mais uma vez para ela, e o Elson?
Ela falou assim, pastor, que parte que o senhor não entendeu que ele é meu amigo? Tipo assim, ela não queria, né? Aí o pastor falou para ela, ué, Laura, você vai casar com o seu inimigo? Depois ele me chamou em particular e falou para mim assim, ó, Welson, eu conversei com ela, falei que eu ia conversar com você e você ia pedir para fazer a corte com ela, para vocês começar um relacionamento que é ela de Deus para sua vida. Falei, então se o senhor conversou, tá tudo certo. Aí nós conversamos no retiro e saímos de lá fazendo a corte. Porém, a corte durou 1 mês. Por quê? Não dava liga, eu vou te contar, sabe por quê? Eu tive um encontro com Jesus de verdade, mas eu me tornei o cara mais chato e religioso do planeta. Então, o religioso eu conheço de longe. Eu fui de carteirinha. 2 anos eu fui religioso. E isso fez ela dar uma afastada e nós não continuamos a corte. Então, aí continuamos na vida da igreja, o que aconteceu? Eu me apaixonei por uma outra moça. E aí eu vou te contar isso muito claro para você prestar atenção. Laura, ela não era vista na vida da igreja. Por quê? Ela estava na Kids. Liderava célula, ela estava no culto Kids, mas na plataforma ela não estava. E essa outra moça, ela expulsava demônio, ela pregava no encontro, ela fazia teatro conosco. E nossa, todo menino olhava para ela e falava, não, é essa mulher de Deus da minha vida. E eu apaixonei. Fiquei 3 anos apaixonado por essa moça. E eu e Laura, amigos, normal. Eu falo assim, ó, Deus guardou meu coração apaixonado por essa moça para mim não envolver com nenhuma outra, porque Ele já tinha uma preparada para mim. Entendeu? E aí, 3 anos aí, o que aconteceu? Um dia a Laura me liga para conversar sobre um assunto, que ela ficou com a minha irmã até mais tarde, minha mãe ficou brava comigo, eu fiquei brava com a minha irmã, e ela pediu desculpa, e nessa desculpa a gente conversou mais que 1 hora no telefone. Eu falei, a moça conversando mais que 1 hora comigo, falei, Laura, vamos fazer corte? De novo. Aí você me pergunta uma coisa, você não estava apaixonado pela outra? Eu tinha desistido da outra já. Eu achava que tinha desistido. Vou te contar a história, irmão. Eu fiz corte, mas vou te contar todo o processo. Eu era a pessoa mais em dúvida do planeta. Então, e assim, sempre quando eu tinha uma coisa para me definir, vinha 2. Aí a Laura falou assim, mas você está louco? Eu falei, não, estou falando sério, você quer fazer corte comigo? Corte é conhecer, agora eu não sou mais religioso. Ela falou, então tá bom. Eu falei, então tá, eu vou viajar, vou para a capital, volto, prego no culto, eu já pregava no culto. Prego no culto, quando eu terminou do culto a gente sai para conversar. E aí nós saímos. Só que quando eu fui sair com ela, a moça, que eu era apaixonado, me chamou. Eu preciso conversar com você. Falei, hoje não dá, eu tenho um compromisso. Não, então, a hora que você desocupar do seu compromisso, você me liga que é urgente. Falei, morreu alguém? Ela falou, não, é algo mais sério ainda. Falei, então tá bom. E fui conversar com a Laura, mas eu nem imaginava nada, né? Então, conversei com a Laura, minha esposa hoje, e nós decidimos começar a corte. E uma bênção. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, vou ver o que a menina quer, né? Liguei. Estou apaixonada por você. Eu percebi que você era o homem de Deus da minha vida. Falei, Jesus do céu, o senhor não sabe que eu não sou bom para decidir dessas coisas. Falei, e agora, quem que é do capeta? Verdade, minha pergunta foi essa. Por quê? Laura veio primeiro. A outra que eu era apaixonada há anos veio depois. Será que ela que veio primeiro veio atrapalhar isso? Ou a que veio depois está atrapalhando o que é do Senhor? Ô dúvida cruel! Mas eu lembro que eu sempre fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, a primeira escolha mais importante do homem é o Senhor. E eu já fiz essa. Eu posso errar em tudo na vida, o Senhor vai consertar. Mas se eu errar no casamento, eu não vou cumprir o propósito. Não deixa eu errar no casamento. Não deixa eu por sentimento. Não deixa eu ir pelas emoções. Eu quero ouvir o Senhor na escolha do casamento. Irmão, deixa eu te falar. Ainda que você escolha errado, se você tem um coração para Deus, Ele alinha. Ele alinha. Então o que aconteceu? Então nós começamos, e aí ficou uma dúvida do troço para mim. E Laura percebeu que eu não estava muito confortável, minha esposa.
E ela percebeu depois de um mês, ela falou assim, Wells, vamos fazer o seguinte, eu vi que você não está muito legal, ela já sabia, né, não é besta. Você precisa resolver sua vida, então faz o seguinte, vai lá, resolve a sua vida, quando Deus falar com você, você vem, coloca uma aliança no meu dedo e a gente casa, porque Deus falou comigo. Foi forte, Brasil. Essa foi forte. Falei, então tá bom. E eu fui resolver a minha vida. Fui conversar com a outra moça. E tal. E o que aconteceu? Meu supervisor foi embora de cidade. E eu fui levantado como o primeiro discipulador da igreja. Com todas as células. Tinha mais de 30. Aí a Laura veio, amiga, que nós não perdemos a amizade. E ela falou assim, estou muito feliz, porque Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu para você. Eu falei, essa menina não deveria nem olhar na minha cara. E a outra, que eu fui levar no trabalho, ela olhou e falou assim, não concordo, que você foi levantar discipulador. Eu falei, por quê? Você só foi levantado porque você é amiguinho do pastor. Tipo assim, é puxa-saco do pastor. Aí eu desci do carro, ela desceu na frente do trabalho, na calçada. Eu sou meio louco, né? Eu peguei a mão dela e falei assim, vamos orar comigo. Eu falei, Deus, se eu fui levantado porque eu sou amiguinho do pastor, me tira hoje, porque eu não quero. Mas se for o Senhor que me levantou, o Senhor vai mostrar para todo mundo que foi o Senhor. Olhei para a cara dela e falei, amém, amém. E montei no carro, deixei ela no trabalho e fui embora. Quando eu estou no carro, o Senhor falou comigo assim, é essa a esposa que você quer? Muito claro, você quer, eu te dou. Ele falou que me dava. O que eu entendi? Existe uma vontade permissiva de Deus e existe uma vontade soberana de Deus. Se você escolher pela permissiva, você perde a soberana. Eu falei, Senhor, e começou a descer as lágrimas, porque quando Deus fala, você percebe. Percebe? Eu quero a sua vontade para mim. Aí o Senhor falou comigo assim, ó. Se ela não comemora contigo as suas vitórias, imagina no dia da sua derrota. Mano, eu fui para casa. E na minha casa, na casa que a gente morava na cidade, a gente mudou 2 vezes de cidade já, eu tenho quarto de oração. E eu sentei na cama olhando para aquele lugar onde eu orava, chorando, mas chorando. Aí o Senhor falou comigo, você lembra o dia que você pediu para mim uma esposa? Você lembra o que você pediu para mim? Eu falei, é verdade, Jesus, muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor que a gente não lembra. Escreve quando você pedir, para você não esquecer, porque no dia que vir, você não vai ter dúvida. E aí o Senhor falou comigo, você pediu para mim uma esposa que gostasse de criança, porque quando você desviou, você teve 2 filhos, um de cada mulher diferente. Você pediu para mim uma esposa que amasse mais o Senhor, mais eu do que você. E você pediu para mim uma mulher que você achasse, você, não precisava as pessoas, achasse ela linda e teria prazer de sair com ela de mão dada. Na hora veio o quê? O rosto de quem? Tá a foto aí? Pode passar. Esses aqui são os meus 3 mais novos e a gente estava arrumando para o Teatro da Kids, tá? Estava todo mundo aí empolgado que ia participar do Teatro da Kids. Essa aqui é a igreja que eu pastoreio, hoje uma das. Amém? E aqui é a Laura hoje fazendo o trabalho com as crianças nas escolas lá da cidade, nós estamos em todas as escolas. Amém? Concluí o testemunho para você. Aí então, o que eu ouvi de Deus, isso foi num sábado, e eu liguei para a Laura, então, naquele momento, falei, Laura, eu preciso conversar contigo. E assim, irmão, deixa eu te contar outra coisa no intervalo. 2 pessoas chegou nela e pediu ela em casamento, inclusive o vereador da cidade, mandou um buquê de flor mais lindo, fez tudo, com casa própria, salário muito bom. E ela não quis, porque Deus tinha falado com ela.
E aí eu falei para ela, eu preciso falar com você. E tem que ser hoje. Então eu vou para a célula, eu liderava a célula, era discipulador, liderava a célula. Vou para a célula, terminando a célula, eu te pego aí, nós vamos lá era um cheddar, onde a gente ia. A gente toma um suco e a gente conversa. Ela, tudo bem. Fui para a célula. Pensa numa célula abençoada. Minha célula sempre multiplicou em 3, era algo maravilhoso. Só que nesse dia, terminei a célula no horário. Falei, opa, não vou perder um minuto. Aí o irmão me chamou, pastor, eles me chamavam de pastor, nem era. Tem um irmão passando mal, tem que orar por ele. Irmão, o irmão endemoniou. Demorou mais de 1h30. É o Satanás mesmo. E eu sabia que aquele dia era o último. Era a última oportunidade da minha vida com ela. Expulsou o demônio. Quando eu vou saindo, pastor, está com depressão, ora por mim. Sabe que hora que eu saí de lá? 10h30 da noite. Não liguei para avisar, nada, porque era aquela questão da célula. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Peguei o carro, falei, vou parar na frente da casa dela. Aí eu liguei para ela na frente da casa. Falei, e aí? Eu atrasei. Ela falou assim, pois é, já acabou o encontro. Eu falei, eu sei, mas deu um problema. Ela falou assim, mas você combinou comigo 9 horas. E meu pai não deixa sair, eu já estou deitada. E eu falei, Deus, é só hoje, 11h30 da noite já. O Espírito Santo falou comigo, pergunta se ela está de roupa. Falei, é uma loucura perguntar se a mulher está de roupa. Falei, será que isso é coisa da minha cabeça ou é o Espírito de Deus mesmo? Aí eu entendi, né? Se ela não tinha tirado a roupa de sair ainda. Ela estava deitada, mas não tinha... Então, o Senhor falou claro comigo, pergunta se ela está de roupa. E pode perguntar para ela, ela vai te contar isso. E eu perguntei, você já tirou a roupa de sair? Ela falou assim, não. Eu falei, então dá tempo, pode vir que eu estou te esperando. E ela veio. Olha a estratégia de Deus, irmãos. Tem coisas que você acha que é loucura, mas quando você ouve o que Deus fala com você, você não perde oportunidade. 11h30 nós conversamos, levei ela lá, pedimos o suco, nós nem tomamos o suco. E aí foi aquela conversa. Eu falei, Laura, eu ouvi de Deus que você é a mulher de Deus para a minha vida. E eu não quero mais nem fazer só corte agora. Você quer casar comigo? O mais interessante foi que ela falou assim, precisa responder? Aí eu falei assim, precisa, por quê? Pelo tudo que eu fiz é não, mas pela palavra de Deus é sim, né? Eu falei, precisa. Aí ela bateu no peito de novo. Deus falou comigo. Não, deixa eu te contar aqui, ó, rapidinho. Quando nós decidimos o casamento, o irmão chegou em mim e falou assim, você vai casar? Eu falei, vou. Toma aqui, R$1.000 para a aliança. Aí eu fui com ela para escolher a aliança. Falei, vamos lá escolher a aliança. Ela escolheu uma aliança que nós nem temos hoje. Ela escolheu um modelo lá, depois a gente teve que mudar. Mas ela escolheu uma de 1.500. Falei, eu ganhei 1.000, ela escolheu uma de 1.500, falei, tudo bem. E aí eu lembro que ficou uma semana para fazer, né? Que daí para a gente oficializar o noivado. E ela perguntando, e aí, você já arrumou os outros 500 da aliança? Eu falei, ainda não, se preocupa não, não sei como, nem de que jeito, mas Deus vai fazer. Eu ouvi aquelas histórias que aparecia dinheiro na conta, mas nunca tinha vivido. E eu estou andando lá no dia que o pessoal da joalheria me ligou, falou assim, está pronta a aliança, só vim buscar. Eu falei, Deus, e agora? Aonde eu vou arrumar esse dinheiro? Porque eu não tenho. Eu estou alinhando toda a vida agora, as contas, porque agora eu vou casar. Aí o senhor falou comigo, tinha um banco que eu nem usava mais, fazia tempo. Vai lá tirar um extrato. Eu falei, se eu for lá, eu vou ficar devendo, porque tanto de tempo sem manutenção de conta, vai ficar uma dívida lá. Fui tirar o extrato, estava lá. O valor da manutenção, mais os R$500. Saquei, fui lá e paguei a aliança. Tudo que nós pedimos para Deus, nós ganhamos. Tudo. Não comprei nada, não paguei nada da festa. No final ainda o irmão chegou lá, está precisando de alguma coisa? Eu falei, não. É que eu fui comprar um presente para você na loja, mas eu senti de te ofertar um dinheiro.
Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, meu irmão falou que ia pagar algo, mas não deu. Falei, qual que é o valor? R$300. Aí o irmão falou assim, toma 600 logo. Favor, isso chama-se favor, você não merece. Quando você decide em Deus, Deus supre tudo aquilo. Ele projeta para mim e para você. E aí eu lembro que eu pedi, olha só, vou te ensinar a pedir para o casamento, quem quer aprender? Eu pedi errado, uma coisa. Eu pedi para Deus, Deus, se eu ganhar um rack, um tapete legal, um sofá, eu já tenho um computador, já dá para a gente sentar na sala e assistir televisão. Porque não era TV, era o computador, assistir pregação. O meu hobby é assistir pregação. Isso é a minha diversão. E aí, irmão, quem que dá tapete no casamento? Lá no Brasil, ninguém. E aí nós estamos saindo da festa de casamento, a gente olha para o lugar dos presentes, um tapete enrolado lá. Aí o Senhor falou comigo, se você tivesse pedido mais, eu tinha te dado mais. Tivesse pedido TV, eu ganhei cama, armário, ganhamos tudo da casa, mas a TV nós não ganhamos porque eu não pedi. Quer que eu te conte mais? E quando a benção vem, ela vem 7 vezes. Ganhamos 7 batedeiras, 7 liquidificador, 7 assadeiras de bife elétrica, 7 ventilador. Nós ganhamos um monte de 7 jogos de pratos, daqueles bonitos, 7 jogos de taça. O que aquela Laura fez? Foi dando, deu para a mãe dela, deu para minha mãe, foi abençoando os outros. Nós ganhamos muita coisa. Para Deus mostrando assim, eu estou selando, foi eu que falei, foi eu que escolhi. Mas eu poderia ter escolhido errado. Se eu tivesse escolhido pela outra moça. Então, lembra disso. Existe a vontade permissiva e existe a vontade soberana. Aí você me pergunta assim, pastor, e eu que já casei e escolhi? Agora já é certo, filho. Fez aliança, está consumado. Agora até que a morte o separe. Amém ou não amém? Então nós temos agora, Laura, nós temos 3 filhos, então todas as minhas escolhas, querido, é ouvindo Deus para fazer. Todas. Ministério, indo para a obra, casamento, os filhos que nós temos. O Samuel foi algo tão divertido que Laura, ela não poderia ter filhos, né? Já tem 3. Agora eu operei. E um dia eu estava orando por ela. Aí o Senhor falou comigo, eu, seu Deus, estou te dando um filho, e você vai colocar o nome de Samuel, ele vai ser profeta nessa geração. Todas as mulheres que aparecem grávidas, Samuel fala o sexo antes. E antes da mulher ficar grávida, lá na igreja, ele fala assim, tia, tem um bebê aí. Ainda fala o sexo antes de aparecer a barriga, sem a pessoa fazer o teste, para ver se está grávida. Então assim, e aí quando Laura ficou grávida de Ana, que é a nossa caçulinha, Samuel falou assim, mamãe, tem um bebê aí. E foi quando eu marquei a cirurgia para não ter mais filhos, só ia ter o Samuel e o Benjamin mais. E ela, não, você está doido, menino, não vai ter não. Tem, mamãe. E que tal colocar o nome dela de Ana, mas só Ana. Passou 1 mês e meio, a cirurgia saiu. E Laura foi fazer o teste, estava grávida da Ana. E aí colocou o nome de Ana, não colocou mais nada. Por quê? O Senhor falou com ele. Então, se meu filho hoje é profeta. E ele está vendo, e assim, diante de Deus eu te conto. Ele pergunta para mim toda semana, papai, falta quantos anos para mim completar 12 anos? Falta 4 anos. Porque eu vou batizar, né? Vou fazer o cursão e vou liderar uma célula. Aí você pergunta para ele, o que você quer ser? Eu nunca falei para ele ser pastores, nunca. Porque eu decidi não influenciar meus filhos falando, porque eles precisam ver o exemplo. E aí eu pergunto para eles, para os dois, para ele e para o Benjamin, o que você vai ser quando crescer? Ele fala, bombeiro, consertador e pastor. Eu falei, pastor faz tudo isso, apaga fogo, conserta a vida dos outros, prega o evangelho. Ele entendeu, tudo de uma vez só. Então ele vai ser isso, se perguntar para ele é isso. Mas tudo isso foi ouvindo o Senhor. Tudo isso tendo experiência com Deus. A coisa mais preciosa na vida da igreja é a presença. É ouvir o Espírito. Falei para o pastor Azemar, há um ano e pouquinho atrás, eu recebi um convite, não foi um envio, né? Quando é um envio, quando é obreiro ou pastor, você não escolhe. Então, se precisou, você é enviado. Só que nesse caso eu recebi um convite. Eu estou numa cidade de 9.000 habitantes.
E eu recebi um convite para ir para uma cidade, a maior cidade do estado, um dos melhores estados do Brasil, onde tem praias, tem tudo. E eu fui orar ao Senhor. Mas eu poderia olhar aquela cidade e falar assim, não, aqui 9.000, vou para uma cidade maior, vou para aquele lugar top, Florianópolis, né, onde todo mundo quer tirar férias. É a cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Eu falei, é top essa cidade. E fui orar ao Senhor. O Senhor falou comigo, não é o tempo. Aí o pastor Zé Mar foi lá nesse tempo, nós conversamos bastante. Conversei com muitas pessoas, mas o Senhor já tinha falado comigo e com a Laura que não era o tempo. Porque qual que é a questão? Deixa eu te falar algo muito precioso aqui também. E você que tem chamado. A questão não é só o lugar que você vai. A questão é como você vai deixar a igreja que Deus confiou na sua mão ali. Deus falou muito claro comigo. Você tem 7 igrejas na sua mão. Você não tem pessoas para ficar. Como que você vai? Não tem jeito. E nós decidimos permanecer. Ouvindo o Senhor, o que aconteceu na minha vida? Minha esposa foi ordenada pastora. Nós estamos vivendo algo sobrenatural na cidade. Enviamos os obreiros. E você quer mais? Eu estou aqui na África hoje. Se eu tivesse ido, eu não estaria aqui. A cidade que eu estou tem prédio próprio, casa pastoral própria. Eu vivo 100% do Evangelho. As igrejas que nós plantamos, tem 2 só que não tem prédio, mas tem terreno comprado e pago. Está devendo nada e tem dinheiro na conta para começar a construir. O Senhor fazendo tudo isso. Está liberado em nome de Jesus. Vocês crêem? Então recebe em nome de Jesus. Agora pergunta como que eu recebi isso. Graça, meu irmão, não mereço. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. Quando você ouve o Senhor, tudo muda na sua vida. E eu quero compartilhar rapidinho com você aqui. Esse foi o meu testemunho, mas eu tenho uma breve palavra com você. E não tem muito a ver com a corte. Eu não sei porque que eu estou indo para o lado do chamado. Mas ontem foi e hoje de novo. Então o Senhor quer fazer algo na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Tempo da oportunidade, se você quer um tema. E pensando em tempo de oportunidade, nós pensamos sempre em muitas coisas boas que vão acontecer, nas expectativas que criamos, né, em algo maravilhoso, casamento. Muitos pensam na questão financeira. Tudo isso é bom e é oportunidade. Amém ou não amém? Mas essa noite eu quero trazer clareza para você sobre as oportunidades de Deus e as propostas do diabo. Para um tempo de oportunidade, grava isso aí, nós precisamos ter sensibilidade e discernimento para não se enganar. Para um tempo de oportunidade, nós precisamos de sensibilidade e discernimento para não se enganar. Porque sempre junto com a oportunidade vem a proposta. Então, não é via de regra, mas normalmente as oportunidades de Deus vêm no meio do caos. Vêm no meio das impossibilidades. Vêm no meio das improbabilidades da vida. Talvez você olhe e fale, meu Deus, é impossível. É no meio do impossível que o Deus do impossível opera um milagre na minha e na sua vida. É assim que acontece. Porque muitas vezes nós queremos algo possível. Se é possível para você, você não precisa de Deus. Você consegue fazer. Agora, aquilo que é impossível para você, o Deus do impossível tem todo o poder para mudar na sua vida. O prédio aqui é impossível? Então coloca na mão do impossível. Se está na mão dele, já está, como vocês dizem, já é realidade. Próxima vez que eu vim aqui o ano que vem, eu vou vir o ano que vem aqui. Vocês vão estar no... Lembra disso? Eu vou vir o ano que vem. Com a minha esposa, ela quer vir, é o sonho dela. Eu vou realizar esse sonho. O ano que vem nós estaremos aqui para a glória de Deus novamente. E eu vou ter notícias boas do prédio dessa cidade. Eu creio mesmo, não estou liberando para te empolgar, você sair daqui empolgado e só, pronto, eu vou embora e acabou. Não, estou falando diante de Deus. Eu creio que o ano que vem nós vamos, se vocês não estiverem dentro do prédio, vocês vão estar construindo. Lembra disso? Você crê? Eu vou vir ver. Eu creio que eu vou comprar as passagens esse ano ainda. Só para você ver. E se tudo ocorrer bem, eu vou trazer meus filhos junto. Vai ser uma benção. Então lembra disso aqui, ó.
Eu quero contar a história para você de dois homens de Deus que tiveram as mesmas oportunidades, erros parecidos, mas tiveram um final diferente. Fala comigo, dois homens de Deus tiveram as mesmas oportunidades, erros parecidos, mas finais diferentes. O primeiro homem se chama Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus. O povo desejava um rei e Deus escolheu Saul. Não foi homens que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul, a Bíblia diz. Então Samuel unge Saul. E unge Saul o quê? Rei de Israel. No primeiro ano do reinado de Saul, ele reinou muito bem, reinou segundo os princípios do Senhor. Mas Samuel dá uma direção simples. Cuidado com as direções pequenas. Não é grandes pedras que te derruba, são pequenas pedras no meio do caminho que te machuca. O que Samuel falou para Saul? Vai, mata todo lá, ganha a vitória, espera eu chegar que eu vou sacrificar. Eu sou sacerdote, você não é. E agora você vai ver um negócio poderoso. Saul achou que Samuel estava demorando para levantar ele, estava demorando para sacrificar, estava demorando para chegar. Deus não demora. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus não demora. Você que é ansioso. Agora, o que aconteceu com Saul? Saul, ele se sentiu pressionado pelo povo. Saul, ele sentiu o quê? Uma pressão do povo. E ele queria agradar as pessoas. Ele queria ficar bem com as pessoas. Se você quiser ficar bem com as pessoas, você vai ficar mal com Deus. Amém ou não amém? Agora, ele, em vez de querer ficar bem com aquele que Deus colocou como autoridade na vida dele, que é o normal dos crentes, quer ficar bem com quem Deus colocou debaixo da vida dele. Deus não colocou pessoas debaixo da sua vida para você ficar bem, para você dar direção, para você alinhar no propósito. Você está comigo hoje, irmãos? Mas a maioria, aqui não é assim, mas eu conheço muito lugar sim. A pessoa falta no discipulado, onde Deus colocou a autoridade na vida dele, mas exige que os outros venham no discipulado dele. Aqui não é assim não. Essa é a história de Saul. Queria agradar o povo que estava debaixo do governo, do reinado dele. Queria ficar bem. O povo, nós vamos ficar aqui esperando? O pastor está demorando para te levantar. Vamos fazer alguma coisa, vamos para outro lugar, vamos rachar a igreja, vamos fazer outra coisa. Não, vamos fazer o seguinte, ele está demorando, então eu faço isso. Eu não sou qualificado igual a ele? Ele é melhor do que eu? Quando os irmãos de Moisés fez isso, o Senhor colocou lepra em Miriam. A questão não é ser melhor, a questão é quem Deus levantou. Deus não negocia princípio de autoridade. Não negocia. Então Saul, o que ele fez? Para agradar o povo, ele sacrificou o que não era para fazer. Para agradar o povo, ele separou os melhores bois. Olha só, para Deus não importa a boa intenção, para Deus importa o coração. A boa intenção dele de preservar o melhor rebanho era boa. Vou preservar o melhor rebanho para sacrificar o Senhor. Aí você olha para o coração de Davi, eu vou sacrificar para Deus algo que não me custe nada? O que ele não custou nada para Saul, mas ele queria o melhor para sacrificar o Senhor. A intenção parecia ser boa, mas o coração estava errado. Fala para a pessoa, Deus não compactua com o coração errado. Não compactua. Então o que acontece? Samuel vem, Saul fica assustado. E aí Samuel fala, você fez conforme eu mandei? Aqui não funciona assim, né? Ou funciona? A palavra do culto é a palavra da célula. Todo lugar no mundo, tá? Onde você for na videira, é assim que funciona. Aí, o líder fala assim, não, essa palavra está muito fraquinha, não é a realidade da minha célula. Vou pregar outra palavra. Lá na minha cidade, eu prego de manhã, os obreiros das outras cidades vêm me ouvir e eles pregam à noite a mesma palavra e eu prego à noite a mesma palavra. Porque nós falamos uma língua só, não é porque eu sou bom, é porque Deus deu uma direção.
Amém ou não amém? Então, muitos querem fazer do seu jeito. Lembra de ontem? Quando eu quero fazer do meu jeito, eu saio debaixo do governo de Deus. Fico debaixo do meu governo. E se eu estou no meu governo, eu preciso me sustentar. Se eu estou no governo de Deus, Ele me sustenta. Se eu estou no meu governo, eu preciso me defender. Se eu estou no governo de Deus, Ele me defende. Você está comigo hoje? Amém ou não amém? Então Saul, ele fez o que não era para fazer. E foi algo simples, irmãos. Algo pequeno. Não foi algo grande, não. Foi uma desobediência pequena, aparentemente irrelevante. E aí quando Samuel pergunta, ele fala, hã. Aí o Samuel escuta um mugido. Ele falou, ué, mas esse gado mugindo aí? Eu não mandei você matar tudo? Você ainda preserva o rei? O que Samuel falou para ele? Ele falou assim, ó, Saul, hoje o Senhor ia confirmar o seu trono eternamente. O tempo é um teste de Deus no seu coração. Mas não é para Deus saber se você vai aprovar, é para você ver como está seu coração. Deus já sabe. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Ontem eu falei, se o líder falhar, Deus acerta. Por quê? Deus está esperando a minha e a sua resposta de verdade de coração. E aquele dia, se Saul desse a resposta certa, não ia ser Jesus, filho de Davi, ia ser Jesus, filho de Saul. Nós não perdemos oportunidade, a oportunidade troca de mão. Você está comigo hoje? A oportunidade era de quem? De Sá e da sua família, da sua linhagem inteira. Mas porque ele desobedeceu algo tão simples, aparentemente tão inocível e pequeno, Deus não compactua. Ele perdeu o trono naquele dia. Aí você me pergunta, pastor, mas ele perdeu o trono naquele dia e ele não, ainda continuou reinando 13 anos. Por quê? Por que você acha? Porque Deus agora vai preparar um rei. E Deus vai preparar o rei, sabe como? Testando o coração dele. Então o que acontece? Vamos lá. Deus fala para Samuel, falou, Samuel, Saul já foi rejeitado, e eu vou te contar mais por quê. Por que fica 13 anos? Sabe por quê, pastor Azemar? Que Saul fica 13 anos ainda? Porque Samuel estava com dozinha dele. Samuel estava com peninha dele. Aí teve um dia que o Senhor falou assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? O que o Senhor está falando assim? Você está querendo ser melhor do que eu? Aí você vai entender uma frase que talvez você nunca entendeu. Fala assim, Samuel pega um chifre, vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos rei, que eu já escolhi segundo o meu coração. Aí Samuel fala para Deus, mas se eu for lá e falar para Saul, Saul vai me matar. O Senhor falou para ele assim, ó, você conta sonho, missão você não conta. Soldado não conta missão de guerra, senão ele não cumpre a missão. Fala para a pessoa do seu lado, tem missão que Deus te dá, você não precisa abrir com ninguém. Não deve abrir com ninguém. Fala, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Amém ou não amém? Então não conta essa parte. Fala que você vai sacrificar, e você está falando a verdade, você não está mentindo. Você só não está contando a missão. Então tem pessoas que não podem saber a missão. Você está comigo hoje, irmão? E ele vai. E o que acontece? Quando ele chega para ungir, ele começa a olhar o quê? A habilidade, a aparência. Ele começa a olhar a formosura, ele começa a olhar a desenvoltura, o homem que é belo, que é homem de guerra. Ele começa a olhar a aparência. E aí você vai olhar que Deus fala assim, Samuel, eu não olho como o homem olha. O que Deus está ensinando para Samuel? Você lembra de Saul? Você estava olhando para ele, a habilidade, o rei, e você ficou com dó dele por causa disso. Eu olho o coração, Samuel.
E aí ele então pergunta para Jessé, tem mais algum filho aqui? Porque, agora imagine, irmão, pensa comigo. A festa mais top da sua casa, o profeta vai vir na sua casa, para te ungir, líder de célula aqui, e o seu pai não te convida. O seu nome não está na lista de convidados. Como que você ia ficar? Seu pai convida todos os seus irmãos para estar na festa, e ele não convida você, não deixa seu nome na lista, e ainda coloca você para fazer o seu serviço. Posso usar um negócio aqui? Coloca você para ficar lá na matola. Hã? E aí o Samuel pergunta, tem algum filho, Jessé? Tem mais um, mas é o Davizinho. Está pastoreando minhas poucas ovelhas. Olha como que eles olhavam para Davi. As poucas ovelhas. Samuel fala assim, ó. Ei! Então manda chamar ele. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar aqui. Porque só senta na mesa quando o rei chega. Pegou a revelação? Aonde Davi estava? No pasto. O que Davi estava fazendo? Servindo o seu pai. Davi estava escondido. Você não precisa estar na plataforma para aparecer, filho. Deus acha você no seu endereço. Deus acha você onde você está. Não precisa se mostrar no Instagram, no Facebook ou qualquer outra coisa. Não. Agora, quando vai ungir Saul, unge naquele lugar que Saul estava. Quando o Senhor manda ungir Davi, Deus sabia que Davi estava no pasto, sim ou não? Por que Deus não manda Samuel ir no pasto direto? Por que Deus manda Samuel ir na casa? Porque aonde você é rejeitado é onde você é levantado. Aonde você é menosprezado é onde você é levantado. Os irmãos de Davi olhavam para ele com desdenho. Olhava para ele com indiferença, não acreditava no chamado dele. Só que aí então o profeta vem e unge quem? Rei? Davi. O mesmo óleo que correu na cabeça de Saul, agora correu na cabeça de quem? De Davi. Agora sabe o que é interessante? Você está aqui hoje no Corte Day, amém ou não amém? Está ouvindo uma palavra poderosa, está ou não está? Está recebendo de Deus ou não está? Davi recebeu de Deus ou não recebeu? Mas o que aconteceu no dia seguinte? Davi foi para o palácio ou voltou para o pasto? Ele já era ungido, sim ou não? E por que ele voltou para o pasto? Agora imagine ele voltando para o pasto, recebeu uma palavra poderosa. Eu estou falando para você, eu estou te contando a minha história de vida. Tentaram me tirar a célula, discipulado. Eu quase saí da vida da igreja, o Senhor falou, fica aqui, eu te levantei, eu vou te levantar aqui dentro. Sabe, ele voltou para o pasto, ele não voltou para o glamour do palácio. Agora eu vou te contar algo muito sério. O diabo, você acha que não foi lá tentar Davi, lá no pasto? Ué, cadê a festa? Cadê o banquete? Você não foi ungido rei? Você é rei de ovelha. Das poucas ovelhas. Você acha que o diabo não fez isso com ele, sim ou não? Com certeza, várias vezes. Muitas vezes. Então, ele foi ungido aqui, mas não foi para o palácio de cara. Ele voltou para onde? Fazer o que ele estava fazendo. Agora, ele poderia ter exaltado o coração, não poderia? Não poderia? Não, agora eu sou rei, agora eu não volto para o pasto. Agora eu sou rei, agora eu tenho que assumir o reinado, tenho que assumir o palácio. O que eu vou fazer no pasto? O que Davi fez, filho? Continuou fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Aí eu vou te contar o segredo agora. Saul fica endemoniado. Quem ele manda chamar? Por que lembrar do nome de Davi? Por que quando manda chamar um músico para tocar no rei, não é qualquer músico? Tinha que ser músico bom. Porque Davi adorava o Senhor com excelência.
E quando precisou de um músico para adorar no palácio, de quem que eles lembraram? Porque Davi adorava Jesus de verdade, porque ele não precisava da plataforma para adorar. Ele adorava na casa dele, ele adorava na célula, ele adorava lá no meio do mato, onde ele estava, ele adorava o Senhor, ele não precisava da plataforma. E quando manda chamar, chama quem? Agora, deixa eu te contar um segredo, filho. Deus nunca vai te colocar no trono sem antes colocar você no palácio para aprender a reinar. Davi não tinha sido criado no palácio. Davi tinha sido criado no campo. Ele precisava vir para o palácio para aprender a cultura do palácio, para depois assumir o reino. Tem muitos Davi que já foi ungido, mas já quer chegar e assumir a posição no palácio. Não vai, Deus não faz. Deus não faz. Por quê? Você precisa aprender primeiro. E a falta de humildade da maioria impede eles de chegar na posição. Impede. Então, Davi está lá aprendendo no palácio, aprendendo como funciona, aí ele está aprendendo como cozinha, ele está aprendendo como serve, ele está aprendendo como comer, porque tem lugar que, se ele fosse, ele não comeria. Então, ele está aprendendo a como se vestir no reino, ele está aprendendo toda a cultura do reino, para então Deus colocar ele naquela posição. Deus trouxe para a igreja, filho, para você aprender a cultura do reino, para Ele te levar a lugares que você nunca imaginou ir. Aí o que aconteceu aqui mais? Agora deixa eu te contar algo muito poderoso. Davi lutava pelas ovelhas. Quando veio o leão, ele matou o leão pelas poucas. Quando veio o urso, ele matou o urso pelas poucas. As dificuldades da minha e da sua vida no ministério, as decepções, frustrações, não é para nos parar, é para nos preparar para algo que Deus tem na nossa vida que é maior. Então, Davi está lá. O que Saul perdeu o trono? Porque ele desobedeceu uma direção? Simples. Agora, você quer saber por que Davi herdou o trono já sendo ungido? Quem quer saber? Porque papai de Davi falou para ele o quê? Filho, pega aqui 10 pães e 10 queijos e leva lá os pães para os seus irmãos e os queijos para os capitães da guerra e vê como que eles estão. Ele não falou assim, vai lá para a guerra também. Não. Falou assim, vai lá servir. Larga o que você está fazendo e vai lá servir. Aí você pede para o irmão, eu preciso que você faça isso para mim. Hoje você pede para alguém fazer sua célula e eu preciso que você faça isso aqui para mim. Não, a minha célula, não posso deixar a minha célula não. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de servir, filho. Não perca, é tempo de oportunidade, não é tempo de perder. Tem oportunidade que ela chega e nunca mais volta, nunca mais. Davi, o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi rápido para obedecer. A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, pegou lá o jumentinho, pegou os pães e os queijos e foi para a batalha. E quando ele chega lá no lugar da guerra, o que os irmãos dele falam para ele? O que você está fazendo aqui, o seu petulante? Seu prepotente. Eu estou conjecturando, trazendo uma linguagem mais de hoje. Eles receberam Davi? Não. O que você está querendo ver aqui? Agora pensa comigo aqui, ó. A obediência de Davi levou ele no lugar da oportunidade. E qual que era a oportunidade? Era algo top? Não. Era um gigante para derrotar. Você quer ver? Aqui não acontece isso. No Brasil acontece. Aí o supervisor manda o pastor para uma cidade. Ele olha, ele vê um gigantão lá e fala, essa cidade não presta, me trouxe aqui para passar fome, me mandou aqui para sofrer. Ô querido, a unção está em você, não é na cidade não. A unção estava em quem? Em Davi. O gigante estava lá? Então vou te contar uma coisa. Tem muitos problemas que você vê como problema, mas na verdade é a solução para mudar a sua vida. Tem problema, vou colocar para você, ó, tem presente que vem na embalagem de problema para mudar a sua vida. Nós precisamos perceber a oportunidade.
Golias era um problema, sim ou não? Era um problemão, porque o exército inteiro, inclusive o rei, estava com medo. Não tiveram coragem de enfrentar ele durante 40 dias. Era um problema não só para um homem, era um problema para a nação inteira. O que acontece? Davi chega lá, quem que era Davi? O pastorzinho das poucas? Quem é você? Lá no Brasil, 2014, eu chegava no prédio, só de eu entrar na porta, o pessoal falava para mim assim, tinha o pastor internacional chegando. Você acha que eu ficava bravo? Eu recebo em nome de Jesus. E agora nesse mesmo prédio, eu vou sair daqui, vou voltar para lá e vou pregar na conferência lá. E agora é internacional mesmo, que agora eu fiz uma conexão internacional. Você está comigo hoje, irmão? Existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que quando alguém fala algo, paralisa elas. E existem pessoas que quando alguém fala algo, potencializa elas. E esses dois tipos de pessoas nós escolhemos ser. Quando eu converti, apaixonado por Jesus, fazia tudo e tal. Chegou um irmão velho, 10 anos na igreja, e falou assim, esse fogo vai passar. Esse é o primeiro amor. Isso passa. Irmão, de verdade, eu desci. Coloquei a mão no ombro dele e falei assim, ó, se o seu passou, o problema é seu, mas o meu nunca vai passar. E até hoje não passou, até hoje eu sou apaixonado por Jesus, até hoje tem fogo queimando, porque é nós que decidimos alimentar o fogo, nós não precisamos de ninguém para acender o fogo no nosso coração, porque o dia que entregamos a vida para Jesus, o Espírito já acendeu, e agora eu mantenho a chama acesa, não preciso de ninguém para manter ela acesa, meu irmão, já está aceso e nunca mais apagou. Eu poderia olhar para ele e falar assim, é verdade, acho que vai passar mesmo. E todas as vezes que a chama começa, eu falo assim, a minha não vai passar. Porque aquela palavra que o diabo achou que ia me derrubar, potencializou o fogo na minha vida. Potencializou a paixão na minha vida. Não me destruiu. Eu chegava na minha casa, diante de Deus, meu tio era tudo católico, hoje é tudo crente, glória a Deus. Mas era católico, aqueles que não acreditavam muito, eu entrava no portão e falava assim, ó o missionário chegando, ó o apóstolo chegando, ó o pastor, tirando onda. E eu falava, eu recebo tudo em nome de Jesus. Agora, a unção apostólica, já abri várias igrejas, estou em missões, sou pastor de uma igreja. Tudo que eles falavam, eu não era, mas eu recebia. E isso potencializava o meu coração. Eu não ficava bravo, não ficava chateadinho por causa disso, não. Você escolhe, você quer ficar bravo? Vai ficar parado. Agora, você quer pegar como combustível para você? Tem fogo, querido, que a água não apaga, aumenta. Você está comigo hoje? Então, não deixa a água apagar o fogo de Deus na sua vida. Quando alguém jogar água, você faz pegar mais fogo. A água vai ser o quê? Combustível para o fogo de Deus acender na sua vida. Então, Davi, ele chega lá e ele vê. Aí, uma coisa muito importante você precisa aprender aqui. Você já sabe, não estou pregando nada novo, mas olha só, todo mundo com medo, Davi queimou algo no coração, porque tinha alguém afrontando quem? O Deus de Israel. Afrontar eu, tudo bem, pode afrontar, agora a palavra de Deus, de jeito nenhum. Davi fala, quem que é esse circunciso? Quem é esse sem aliança? Quem ele pensa que é? Aí Davi se coloca na posição. Fala para o pessoal do seu lado, para quem Deus dá a missão, dá a visão, Ele dá a missão. Davi se coloca na posição, agora você precisa aprender outra coisa. Davi se apresenta a Saul e fala assim, eu quero lutar. O que Saul fez com Davi? Deu para ele o quê? A armadura. Não queira ser outra pessoa, seja você. Enquanto Davi colocou a armadura, ele não saiu do lugar. Porque a armadura era de Saul, não era de Davi. Todas as vezes que você quer ser outro e não é você, você não anda. É engano seu que você vai andar. Então o que Davi faz? Fala, não dá, não consigo caminhar, eu vou pegar 5 pedras, a funda, o estilingue, e Davi vai. Enquanto todo mundo estava vendo um problema, Davi viu o quê? Uma oportunidade. Todo mundo estava vendo o gigante, Davi viu uma cabeça desse tamanho, eu não erro nunca essa cabeça. O cara era grande, cabeça grande, ele fala, nunca eu erro essa cabeça, não erro jamais, é uma pedrada só. E aí Davi joga a pedra, o gigante cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça.
Por que Davi recebeu essa oportunidade? Porque ele obedeceu uma direção simples. Por que Saul perdeu a oportunidade? Porque ele desobedeceu uma direção simples. Agora vamos mais. Davi está no palácio de Saul, aprendendo como reinar, aprendendo como funcionam as coisas do reino. Saul começa a perseguir Davi. Davi poderia expor Saul, sim ou não? Poderia matar Saul, sim ou não? O que ele fez? Ele guardou Saul. Ele teve a oportunidade de matar. Ele falou assim: não mato. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ele ainda é rei. Foi o Senhor que o ungiu. Está errado, está em desobediência. O problema é dele com Deus, não é comigo. Eu preciso ter o meu coração correto. E ele não tocou na autoridade de Saul. Então você nunca vai ter algo que você desonra. Nós só vamos ter aquilo que nós honramos. Honra o profeta no caráter de profeta, vai receber o galardão do profeta. Honra o justo no caráter de justo e vai receber o galardão do justo. Honra o pastor no caráter de pastor, vai receber o galardão do pastor. Honra o supervisor no caráter de supervisor, vai receber o galardão do supervisor. Amém ou não amém? Então você quer ser o quê? Porque você nunca vai ter aquilo que você não honra. Deus trabalha com honra. Deus trabalha com obediência. Amém ou não amém? Então Davi, ele não mata Saul, mesmo tendo a oportunidade. Qual que foi o erro de Saul? Uma desobediência. E qual que foi o erro de Davi? No tempo que era para os reis ir para a guerra, Davi ficou de boa, acordou tarde e foi andar no terraço do palácio. Quando ele está andando, a fraqueza de todo homem está lá, tomando banho, nua. E ele olha aquela mulher linda e maravilhosa, e então ele chega e fala: manda trazer ela para mim. E ele adultera com ela. Aí o que ele faz? Engravida ela, porque o pecado não fica oculto. Aí, para esconder a gravidez, o que ele faz? Manda trazer Urias da guerra. E fala: Urias, você já está bastante tempo na guerra? Pode ir para sua casa, deitar com a sua mulher. Urias fica na porta do palácio e não vai. Davi faz um banquete, dá bebida para Urias, para ele ficar bêbado. Agora, pode ir para sua casa. Urias não vai. O que ele pensa? Eu vou lá desfrutar da minha mulher, enquanto meus companheiros de guerra estão lá na batalha. É muita deslealdade. Eu vou permanecer aqui. E Urias está na lista dos valentes de Davi. Por que ele não foi? Porque o Senhor trancou o coração dele, amém ou não amém? Agora pensa comigo aqui, ó. Olhando naturalmente, qual que é pior? A desobediência de Saul ou o adultério seguido de assassinato de Davi? Hã? Não, se for só adultério já era aparentemente natural pior, né? E ainda, além de adulterar, para esconder o adultério, ele ainda manda matar o marido da mulher, porque se ela ficasse viúva, ele podia casar com ela. Esse é o Davi. Agora, por que Saul perde o trono e Davi permanece até hoje? Porque Saul cometeu o mesmo erro de Adão no Éden. E qual que foi o erro, pastor? O povo me pressionou. Ele poderia simplesmente: eu errei mesmo, Samuel, falhei. Não deveria ter falhado, mas ele não fez. O que ele falou para Samuel? Samuel, me honra aqui perante o povo, para o povo ficar bem comigo. Ele quis ficar bem com o povo. O que Davi fez quando ele recebeu o profeta Natã? Davi, um homem tinha uma ovelhinha, o outro tinha um monte de ovelhinhas. Esse homem pegou a ovelhinha e tal. Davi falou: esse homem tem que morrer. O profeta olha na cara dele e fala: esse homem é você. O que ele faz? Ele vai chorar aos pés do Senhor. E ele fala: Senhor, pode tirar tudo. Tira o reino, tira a riqueza, tira tudo. Mas não tira de mim a sua presença. Eu errei, eu falhei, não deveria ter falhado, mas eu não quero perder a sua presença.
e permanece no reino até hoje. Davi era rápido para se arrepender e pronto para obedecer. Deus só levanta homens rápido para se arrepender e rápido para obedecer. Deus não tem compromisso com o desobediente. O primeiro desobediente no céu foi Lúcifer, o segundo foi Adão, e ele veio e consertou, mandando Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou a si mesmo e veio na forma de servo. E ele fala para os discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por quê? Ele veio obedecer. E Jesus é o meu e o seu modelo. Davi, quando errou, a casa dele teve consequências gravíssimas por causa do erro. Nós vamos ter consequências se errarmos, amém ou não amém? Mas a questão do pecado está resolvida, filho. Cristo já pagou o preço por você. O sangue já foi derramado a seu favor. Você já é perdoado. Você já é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é bênção de Deus. Agora, a obediência é o caminho mais doído. Mas o Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. O que Saul queria fazer? Sacrificar. Fala para a pessoa do lado: filho, você tem chamado de Deus? O caminho para o cumprimento é a obediência. É a obediência. Obedecer direções simples pode te levar no lugar do propósito. Amém? Quero encerrar só te contando um testemunho de um comerciante que eu ganhei na cidade. Obediência. Saí de uma reunião de discipulado, pastor. Já era 10h30 da noite, lá está tudo fechado. Não tem nada aberto 24 horas. E tem irmãos que têm mercados. E eu fiquei pensando, qual irmão que eu vou ligar para incomodar? Eu precisava de algo para fazer uma janta para o discipulado. E vai. Aí eu ouvi muito claro assim, um lugar que não era nem irmão da igreja. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp, falei, se responder. Falei, tem como me atender? E o cara respondeu na hora. Tem sim, pastor. Falei, então estou chegando aí. 10h30 da noite. Ele abriu lá o comércio dele. E ele começou a falar de igreja, não sei o que e tal. De repente nós começamos a conversar. Ele aceitou Jesus. Orei por ele. E está no culto já faz 3 domingos. E agora para o encontro com Deus, ele falou assim, pastor, todo o leite que vai usar no encontro eu já vou ofertar. Mas por quê? Uma vontade de fazer uma janta simples para alguém. Eu fui no lugar para ganhar uma vida para Jesus. Obediência simples te leva ao propósito, filho. Lembra disso. Não seja aquele que vai resistir à autoridade que Deus coloca na sua vida. Não seja peso para a autoridade que Deus coloca na sua vida. Não seja dificultoso, não. Seja aquele que vai obedecer. Seja aquele que vai fazer a sua supervisão, o seu discipulado leve. Seja a pessoa leve. Deus levanta aqueles que são leves. Aqueles que obedecem sem questionar. Amém ou não amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém quer o seu mal. O pastor que Deus levanta na sua vida não quer o seu mal. E se Deus não quer o seu mal e levanta alguém na sua vida, Ele quer o seu mal? Não. Agora nós temos quinas que precisam ser quebradas, precisam ser lapidadas, precisam ser ajustadas, precisam entrar no molde, porque Deus está nos transformando de glória em glória, para chegarmos à estatura do varão perfeito, para chegarmos ao centro da vontade dEle. Então as quinas vão ser quebradas mesmo. Amém ou não amém? Amanhã no culto eu vou falar para você sobre conexão. Mas eu vou te falar só uma coisa. Tem conexão que não é agradável. É ruim. É desconfortante. Mas sem ela, eu não chego no destino. Deus sempre tem a pessoa certa, no tempo certo. Não questione quando Deus mudar alguma coisa. Pergunte para Deus, o que eu preciso aprender nisso, Senhor? Porque algo vai mudar em mim. Quando Deus muda alguém que está sobre a nossa vida, é porque Ele quer mudar nós. Cada um tem um tempo. E as conexões têm tempos. Tem conexões que demoram mais tempo.
Tem conexão que demora menos tempo. Cada um tem um tempo. E Deus tem um tempo correto para a sua vida. Sabe, jovem, a conexão com a pessoa que você vai casar é muito importante. Porque essa conexão mais demorada da sua vida. Essa é até que a morte os separe. É para sempre. Tem um copo descartável aí? Um copinho daqueles que a gente tomou um chá? Traz para mim. Obrigado. Aleluia. Quero dar um conselho para as moças moçambicanas, amém? Obrigado. Eu sinto muito forte para te falar isso. Aqui é um copo de vidro. Vamos imaginar que isso aqui é uma taça de cristal. Taça de cristal, você não usa ela em todas as ocasiões. Você não usa ela em todos os momentos ou em qualquer lugar. Para começar, você guarda ela no lugar mais protegido possível, porque ela não pode quebrar. E você usa ela para ocasiões específicas. E depois você faz o quê? Cuida e guarda. Moças, para Deus, você é essa taça de cristal. Deus não usa você e joga fora. Mas tem muitos homens que querem usar você como um copo descartável. Pega você, amassa você, e depois, você vai servir para quê? Deixa você ferida, machucada e amassada e joga fora. Homens de Deus vão tratar você não como um copo descartável, mas como uma taça de cristal. Vai preservar, vai guardar, vai valorizar. Se alguém não te valoriza, não é de Deus para a sua vida. Que as pessoas de Deus nos valorizam. Uma vez eu ouvi do meu supervisor, e eu quero orar por você já. Ele me falou assim: Wells, nunca queira estar no lugar que você é tolerado, mas esteja aonde você é celebrado. Porque aonde você é tolerado, você não vai ser bênção na vida daquelas pessoas, que elas não vão receber de você. Mas aonde você é celebrado, todo mundo vai ser impactado pela sua vida. Não fique correndo atrás de ninguém. Deus foi atrás de Davi, lá no pasto. Deus vai levar o seu aonde você estiver. Só precisa ouvir o Espírito. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Você não precisa ficar correndo atrás de posição na vida da igreja para ter alguma coisa. Ouça o Senhor. Ainda que o pai de Davi esqueceu, e os irmãos também, Deus não esqueceu. Deus foi onde ele estava. Então você que tem chamado, filho, Deus já está falando com você nessa tarde. Deus, Ele sabe o seu nome, o seu endereço, aonde você está. E o Deus que te chamou é o Deus que te levanta. Nós como pastores, nós só levantamos quem Deus já levantou. Nós não levantamos ninguém por nós mesmos. Deus levanta. Como que Deus levanta, pastor? Fala para o irmão do seu lado, dando fruto. Fala, fruto fala de caráter, disposição de coração e de almas ganha para Jesus. Aí Deus levanta. Aí não tem como o homem não levantar. Agora fala para a pessoa do seu lado. Fala, na hora da escolha mais importante da sua vida, olha se tem frutos de caráter. Olha se tem frutificação no reino de Deus. Olha se é dizimista. Olha se é ofertante. Olha se trabalha. Porque se o jovem não trabalha, ele vai te sustentar como? De que jeito? Olha como trata a mãe. Que se ele não trata a mãe bem, ele não vai tratar você bem. Moças e jovens também. Olha para as moças. Vê se ela ajuda a mãe em casa. Vê se ela serve a vida da igreja. Porque se ela não cozinha lá com a mãe, vai cozinhar com você, filho. Muito difícil.
Se ela não limpa a casa, que ela está lá usufruindo tudo, e quando casar com você, vai limpar? Tem um ditado brasileiro, que a fruta não cai longe do pé. Deus me trouxe aqui para abençoar a sua vida, para mudar a sua história. Pequenas obediências te colocam no lugar do propósito. Pequenas obediências te levam para o lugar da oportunidade de Deus na sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Oh Espírito de Deus, obrigado pela sua presença, Pai. Obrigado por essa palavra. Para alguns aqui Deus já está falando desde o começo. Para alguns o Senhor está falando para você: o Davi foi ungido, mas há um tempo que eu vou colocar ele no palácio. Não é agora. Se diverte no processo, enquanto o propósito não se cumpre. Se diverte na caminhada. Deleita-te no Senhor, que Ele vai conceder os desejos do seu coração. Tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, alegria em servir, alegria em cuidar das poucas ovelhas, alegria em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer nesse tempo, ainda que Ele já te falou, ainda que Ele já derramou o óleo, ainda que Ele já te prometeu. Tenha alegria em fazer o que você está fazendo. Davi continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Mas aquele que prometeu é fiel, e assim como Davi chegou no trono, você vai chegar também. Feche teus olhos. Não perca esse momento agora. Agora é o momento de você ouvir o Espírito de Deus, porque o Espírito vai testificar toda essa palavra no seu coração. O Espírito vai trazer clareza para você, vai fazer você perceber. Vai sentindo a presença. Vai falando com o Espírito de Deus. Se a palavra já foi falando com você, vai abrindo o seu coração para o Senhor. Sabe quando a palavra fala comigo, eu falo: é eu, Jesus, sou eu. Oh, eu era o Davizinho, eu era aquele que era excluído, eu era aquele que todos tentaram matar, mas o Senhor me tirou de trás das malhadas e me colocou na posição estratégica para abençoar a nação. Oh, vai sentindo a presença. Vai sentindo a presença do Espírito de Deus. Tem um fogo de Deus liberado.